A história que Roma apagou. Escondida por milhares de séculos. Hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo e entender o desfecho dessa história. E, aliás, que história, hein? Uma das histórias mais lindas e também a mais sofrida de todos os tempos. A história que Roma apagou. Eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao canal Verdade Secreta. Se inscreva e ative o sininho, assim você fica sabendo de todos os nossos vídeos quando for lançados aqui. 2000 anos atrás. Nessa época, Roma era muito temida pelos seus inimigos e a fama do rei se espalhava por todo lugar. Roma era liderada pelo seu rei Herodes e passava por um período de grandes mudanças e expansão. O rei Herodes comandava com mão de ferro e tinha o governo mais sofisticado que o mundo já tinha visto. Guerras e sangue era a sua marca registrada e esse era o motivo pelo qual os seus inimigos o temiam. O seu governo era financiado por um esquema de impostos muito bem arquitetado e manipulado da época. Mas o povo pagava o preço por isso. Eram escravizados e até torturados para manter o reinado e o glamour de Herodes. Sem aguentar de tanta desigualdade e injustiças, o povo começava a clamar por um novo líder que os tirasse daquela situação caótica. E foi exatamente nessa época que chegou o Messias e teve o seu nome como Yahushua, que significa salvação. Filho de um carpinteiro chamado José e sua mãe, chamada Maria, ambos eram de origem muito simples e humilde daquela região. Segundo a Bíblia, Maria, que já estava prestes a casar com José, mas ainda não havia se deitado com ele, engravidou por intermédio de um anjo que apareceu em seu quarto à noite. E José quase se negou a casar com ela. E mais uma vez, o anjo convence a José a aceitá-la como sua esposa. Essa história, até hoje, é muito questionada por críticos e estudiosos. Mas agora não vem ao caso, e isso fica para uma outra oportunidade. O fato é que Maria logo começa a dar sinais da sua gravidez e José é forçado a sair daquele lugar por causa das represálias, dos costumes do seu povo. Passando o tempo, nasce o Yahushua e logo a notícia se espalha por toda a Judéia em Belém. Quando o rei Herodes fica sabendo da notícia que havia nascido um novo rei e que outros reis iriam o adorá-lo, acendeu a ira no coração de Herodes, pois
o mesmo não aceitava a ideia da chegada de outro rei, e isso soava como uma afronta aos seus ouvidos. E então ordenou que matasse todas as crianças da mesma idade naquele lugar. E José, ao saber da ira do rei Herodes, e que ele havia ordenado a morte de todas as crianças naquela região, fugiu para bem longe o mais rápido possível e se instalou na cidade de Cafarnaum, e por lá permaneceu durante muitos anos, até que o menino crescesse e o rei esquecesse aquela história. O tempo passou, o menino cresceu e ninguém mais comentava aquela história. Enquanto isso, o menino aprendia de tudo sobre a religião, as leis, as doutrinas, os costumes do seu povo. Ele era implacável, aprendia tudo muito rápido, e as coisas que ele sabia era diferente de tudo. Parecia que vinha de um outro reino, e todos se maravilhavam com suas palavras. Os mestres do templo começaram a analisar aquele menino. A sua sabedoria era tanta que ensinava até os mestres e os anciões do templo. Lucas 2:46. Tudo era muito lindo e perfeito. O menino se torna um rapaz e começa a fazer questionamentos. E as suas palavras, por muitas vezes, eram muito duras. E aí os mestres e os anciões do templo começavam a olhar para o rapaz com outros olhos. E começou a se perguntar o que havia acontecido com ele. Por que falava assim? Por que estava mudando? Pois suas palavras soavam como repreensão aos seus costumes, leis e ensinamentos. Lucas 2:46. E a cada ano que passava, as suas palavras eram mais duras ainda, porém, muito verdadeiras. E os mestres começaram a questionar uns aos outros, pois as suas atitudes e ações não condiziam com as instruções que ele foi ensinado. Estava chegando a hora da sua independência. Lucas 2:52. Ele então começou a falar a verdadeira intenção e o seu propósito para que vieste. Eu vou ler um pequeno discurso que foi feito aos líderes e doutores da lei, que está em Mateus 23. Vocês, mestres da lei, e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre as costas dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. E gosta de lugar de honra nos banquetes
e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de seres aplaudidos nas praças e serem chamados de ó Mestre. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Só um é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai, e ele está nos céus. E nesse momento, ele mostrou o seu papel, o verdadeiro profeta que ele era. Quebrou a aliança com os doutores da lei e cortou as raízes com o judaísmo. E assim acendeu a ira dos líderes e mestres religiosos. Ele acabara de encontrar mais um inimigo. O sistema religioso, que era unido com a política, imediatamente aciona o governo de César, alegando que o Yahushua se declarara seu novo rei dos judeus e que havia blasfemado contra Moisés. A partir daí, começa toda a história de perseguição, que você já leu com certeza nos textos da Bíblia. Era a gota d'água que faltava, e ele foi perseguido, ao mesmo tempo pela religião e pelos os soldados de Roma, da política de Roma, que logo começou a tentativa de pegar em todo momento em alguma falha para prendê-lo. Como não conseguiu pegar em nenhuma falha, criaram uma cilada para ele. E vendo as multidões que ele arrastava crescendo a cada dia, fizeram ali uma armadilha para cortar, acabar de uma vez por todas com aquilo. E nesse exato momento, ali se cumpria uma profecia de Isaías 53, 3 ao 5. Os religiosos achavam que os havia traído. Já o rei Herodes, por causa da ameaça que ele representava ao seu trono. Eles o via como uma ameaça ao governo e à religião. Foram todos enganados. Não era nada disso. A sua morte, até hoje, continua um grande mistério. Os romanos acusam os judeus, e os judeus, da mesma forma, acusam os romanos. Mas, de acordo com a história da Bíblia, fica bem claro que tudo isso foi planejado entre o poder religioso e o governo de Roma e da Judéia também. Após a sua morte, e devido a uma grande população querer saber a verdade, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, decidiram queimar todos os arquivos dessa história. E aí começa o grande massacre aos apóstolos e todos aqueles que faziam parte dos remanescentes e daquela história. E a ordem era eliminar tudo, cortar a árvore e destruir todos os seus frutos. E até hoje, muitos judeus acreditam que ele foi um traidor e um rebelde, injusto, não é? Eu quero que você relate aqui nos comentários sobre a nossa história de hoje.
o que você achou. Se você quer mais vídeos como esse, deixe tudo aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Se ainda você não for inscrito, é claro. Eu agradeço a todos vocês, um forte abraço e fiquem todos na paz do nosso Criador e do nosso Salvador. Fui.